Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Essa edição é uma edição mais do que especial. Estamos aqui na Vila Medieval em São José dos Campos para tratar sobre educação, ciência e tecnologia. A pessoa com a qual nós vamos conversar é uma das pessoas de maior destaque nacional e internacional no âmbito de pesquisa espacial e no âmbito científico. Essa pessoa ela é formada em Engenharia Eletrônica pelo ITA aqui de São José dos Campos com Summa Cum Laude. É um termo em latim que significa com a maior das honras e é dado àqueles que se formam com notas superiores acima de 95 em todas as áreas. Ele também é doutor em Física em Stanford e pós-doutor especializado em Radiociência também em Stanford na Universidade da Califórnia. A pessoa com a qual nós vamos conversar é fundadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é o Dr. Fernando de Mendonça. Em primeiro lugar, doutor Fernando, gostaria de agradecer a participação do senhor e também por nos receber aqui na casa do senhor. Para nós é motivo de grande honra e alegria. João, o prazer é meu. Esse negócio de falar sobre ciência e tecnologia é minha vida o tempo inteiro disso. Não é de grande produtividade, mas tem umas referências que me colocam na posição de bom observador do que acontece, né? Não só observador, mas também um cientista ativo e que trouxe muito progresso tanto para São José dos Campos quanto para o Brasil e para a comunidade científica internacional. Gostaria de começar tratando sobre a Lei Calmon, que é uma emenda constitucional número 24 da Lei 7.348, que dispõe sobre a aplicação de verbas da União, estados e municípios para a melhoria dos serviços da educação em termos quantitativos e qualitativos. Gostaria de perguntar para o senhor como essa lei pode auxiliar os institutos de estudos avançados na formação educacional do Brasil em termos de captação de recursos. Olha, eu acho que a Lei Calmon, eu não conhecia nem esse adendo recente, mas anterior, eu andei lendo na época que eu estava envolvido com mais educação. E eu vejo que era uma lei que permitia ter uma contribuição de cada orçamento nos 3 níveis governamentais, de 25% desse total teria que ser investido em educação. No Brasil existem as leis que pegam e as leis que não pegam. A Calmon foi um intermediário, só que pegou no modo errado. Pegou generalizando para que eu pudesse usar a contribuição em aquisição de equipamentos, em construção de prédios, em criar empregos dentro do setor educacional, e não havia uma contribuição direta ao ensino. Então, isso era na época que eu prestava atenção. Parece que continua da mesma forma, né? Exatamente. E, aliás, sobre a aplicação desses recursos também tem a questão da importância da aplicação não só para a formação intelectual daqueles que estão no ensino médio, no ensino fundamental, mas também nos professores. E ainda sobre isso, eu gostaria de perguntar a importância do aperfeiçoamento de um determinado grupo de estudos ou então de pesquisa em torno de experiências vivenciais, para que assim como o senhor fez com alguns projetos da NASA, um determinado projeto que tem lá em sua essência, ele seja realizado com a maior eficiência, com o menor custo e o melhor tempo. Eu acho que a Lei Calmon, qualquer recurso de educação no país, deveria haver uma verdadeira revolução educacional para esse país ser alguma coisa nos próximos 20 anos. Que presentemente, no mundo internacional, o Brasil está esquecido, relegado ao plano inferior. Está sendo comparado em certo setor a Namíbia, a partes pobres da Índia. É uma tristeza, o país que tem todos os ingredientes para ser alguma coisa. Então, para mim, o ensino começa lá atrás, lá no menino jovem. Por exemplo, a aprendizagem de línguas, quanto mais jovem, mais possibilidade tem de aprender a ler. Uma criança de 5 anos aprende alemão e fala fluentemente mais do que um indivíduo adulto que passe 10 anos estudando a mesma língua. Então, a absorção e o fornecimento, o cérebro foi preparado para a criança se comunicar e sobreviver. Então, eu acho que aí preparar essas crianças no momento é mais importante que fomentar os estudos que já existem. Mas ainda que ele sendo bem informado lá atrás, ele vai fazer um bom ginásio depois na universidade, muito melhor aluno e eventualmente gerar melhores professores. A minha crítica não é a ausência só do dinheiro, é a ausência de ter uma legislação que venha fomentar a atração em ser professor primário. O indivíduo que inventou a bomba atômica, nuclear, foi na Universidade da Califórnia, ele se recusava a dar aulas para alunos de pós-graduação ou dos 3 primeiros anos universitários. Ele queria centralizar ensinando
aluno de primeiro ano da universidade. O cara era um sábio. É porque ele achava que ali era um investimento muito melhor do que ensinar as coisas de antes, né? Com certeza. Parece que existe uma lei no interior do Ceará, parece piada, chama-se Lei de Chico de Brito. Essa lei diz o seguinte, que você só deve ensinar ao indivíduo que questiona você as coisas que ele sabe, porque ele vai se considerar inteligente, porque ele entende o que você está falando, é o que ele sabe. Porque ele abre a guarda, aí você consegue realizar as coisas que você quer. Então essa aplicação está sendo falta em muitas áreas brasileiras. Com certeza, para o desenvolvimento nacional, como o Dr. Fernando disse, sem a raiz não existe topo. Sem você investir ali na base da educação, você não consegue trazer o progresso da nação. Ainda sobre o desenvolvimento nacional, a Lei número 9.279 de 96 versa sobre a propriedade intelectual. O senhor já disse em algumas entrevistas que a inovação é medida pelo número de patentes que um determinado país solicita por ano. E sobre esse aspecto eu gostaria de perguntar para o senhor, quais as possibilidades que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação poderia adotar para desburocratizar a concessão de patentes e auxiliar no desenvolvimento nacional? Olha, eu acho que o patente não é o único medidor da inovação tecnológica. Inovação, para mim, eu chamo de uma nova ação. Inovação é inovação. E eu não vejo das inovações brasileiras novas ações. Muita conversa, muito papo. Mas isso é lamentável que aconteça, porque hoje em dia a moda que vive, modas de energia nuclear, espaço, hoje em dia é sustentabilidade, é inovação tecnológica, são palavras que muita gente fala sem saber o que significa, né? Então eu acho que realmente é uma coisa que deve ser encarada com a formação de pessoas. Tudo que você vai fazer no Brasil, não falta dinheiro, falta ideias, né? Você tem que ter sonho, o sonho gera uma ideia, a ideia gera uma ação. Esse processo é individual, mas e o apoio a essa ação? Se é no setor privado é para ganhar dinheiro, então a motivação vai ser enriquecer, vai ter lucro. É muito difícil ter lucro no Brasil, né? Aí, se for para a aplicação do conhecimento, você vai fomentar as universidades, que ao meu ver deve existir alguma falha. Um país de 200 milhões de habitantes, com o número de universidades que tem, não tem nenhum grande prêmio internacional. O prêmio Nobel, por exemplo, brasileiro, não existe. Eu acho que isso é uma deficiência do ensino universitário do Brasil. Existem universidades ruins em tudo que é lugar do mundo, mas lá também existem as ótimas universidades. Vai para os Estados Unidos, vai para a França, vai para a Inglaterra, países que se organizam, para a Alemanha, né? E aí falta, ao meu ver também, um balanço entre o número de universidades e universitários contra o número de técnicos que são nas escolas técnicas. Há poucos anos atrás, o Brasil tinha só 4 escolas técnicas federais. Hoje já tem muito mais, mas muito pequeno número quando comparado com o número de universidades. Eu vi universidades do Nordeste, governamentais, que tinha um alunato do mesmo tamanho do corpo de auxílio. Tinha 5 mil funcionários para apoiar o estudo de 5 mil alunos. Então, para mim, isso era um cabide de emprego, que eu não vejo como. E esse cabide de emprego do Brasil se processa em todos os níveis. Você pega a Câmara e o Senado do Brasil, né, custa mais do que a Câmara e o Senado, que custa mais no mundo inteiro, que tem salários maiores do mundo inteiro. O setor governamental brasileiro, em certas classes, paga muito mais do que o setor privado. Para mim, isso é uma inversão de intuição que resultou do ensino que o indivíduo teve. Isso próprio judiciário, o custo judiciário é de 80 bi, é relativo ao orçamento da própria educação. Mas 80 bi é pouco porque a Câmara e o Senado do Brasil gastam 28 bi por mês. 28 Esse é o preço do Congresso Nacional. É o preço do Congresso Nacional. É de 28 milhões por mês. Tá. Então, isso são críticas que se faz e todo mundo faz. Agora, falar só não adianta, tem que ter uma ação. E o indivíduo isolado é muito difícil ele ter ação. Então, tem que pertencer, ele criar o próprio grupo de ação. Com tudo que você vai fazer no Brasil, você tem dinheiro, tem orçamento, tem planejamento, mas não tem recurso humano adequado para executar aquilo. Qualquer programa. O programa espacial, para mim, foi a mesma coisa. Não prepararam as instituições responsáveis por um setor que o INPE não podia tocar.
o INPE iria desaparecer se ele continuasse a desenvolver o foguete. Isso foi passado para outros órgãos do governo. Mas esses órgãos não prepararam gente à altura da necessidade de conhecimento para executar aquela missão. Tá? E assim no Brasil, muita coisa. Existe laboratório em Campinas que, por efeitos políticos, está cheio de dinheiro, fazendo coisas que o Brasil não servem para nada. Não serve para nada. Com certeza. Para você que está acompanhando essa entrevista aí no YouTube e nos demais meios de comunicação, saiba você que o Dr. Fernando de Mendonça teve participação ativa para que a gente hoje utilizasse desses meios de comunicação. Gostaria de perguntar qual a percepção do Dr. Fernando a respeito dos atuais meios de comunicação, desde os desafios da implantação do então projeto SACI, que é o Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares, até hoje, nos usos das pós-graduações, como é o caso do curso Êxito e também do próprio YouTube. Eu realmente, lá do início, participei do início dessa programação, porque eu estava criado o Instituto de Atividades Espaciais e a comunicação na época era satélite, não existia fibra ótica. Hoje a fibra ótica já supera o número de satélites para a comunicação internacional. Existe mais comunicação entre Brasil e Europa via fibra do que existe via satélite. Ficou mais barato, né? Aí, como eu vejo o aspecto que você perguntou, o Brasil tem umas coisas interessantes. Você vai no exterior, você pega um celular, chama, nunca a linha caiu. Eu falo muito quando eu estou no exterior com as pessoas, não cai a linha. No Brasil é raríssimo você estar falando com uma pessoa que a linha desaparece. O telefone fixo está desaparecendo, muita gente está só cancelando o fixo e só no celular. E o celular, para mim, é um desastre. E isso tem efeito na comunicação geral, não é só. E cria certos hábitos da população, imitando o que faz lá fora, mas exagerando. O uso do celular no Brasil. Você tem, no Brasil, 200 milhões de habitantes, possivelmente se deve ter uns 120 ou mais milhões de celulares. Então, isso satura as redes e ocasiona esse problema. E todo mundo, eu já tive reuniões, sala a sala, 7, 8 pessoas, começavam a conversar, daqui a pouco os caras, cada um conversando, mas estavam olhando para o celular. Crianças de 4, 5 anos estão com o celular. Eu acho que isso vai criar problemas, certamente, no cultivo de coisas mais elevadas para o seu pensamento do que usar joguinhos de celular com a massa geral. Então, isso afeta também o que a gente tinha de ideia no início em fazer educação via satélite. Na época, conseguimos um satélite americano que a inovação dele foi lançar uma parábola de 10 metros de diâmetro no espaço. Era toda enrolada com lidinha pequenininha e lá ela explodia e formava. Com a parábola grande, a transmissão era altamente potente e você podia receber com estações pequenas. Então nós desenvolvemos estações pequenas copiando o que existia lá fora, né? Foi criada uma firma em São José que recebeu encomendas para fabricar essas estações. Aí procuramos uma área que realmente fosse muito carente em educação e tivesse população, densidade razoável, que foi o projeto SACI. Aí, para fazer o SACI, recurso humano. Não tinha recurso humano adequado na área. Então, nós formamos um grupo de universitários, trouxemos 40, 50 indivíduos especializados na área do exterior, dos locais que sabiam fazer as coisas, colocamos juntos e eles começaram a produzir, então, aulas pequenas, aulas de 20 minutos, era o máximo, a retenção, uma aula mais que 20 minutos, o aluno perde a atenção na época, né? Então a gente fazia essas aulas e transmitia. Como o satélite atrasou uns 6 meses a um ano e o projeto não podia atrasar, nós criamos 3 estações de televisão na área do Rio Grande do Norte, que eram repetidoras das partes central, só para esse projeto, simulando o satélite, usando as mesmas estações de recepção. Esse projeto cresceu durante 3 anos e começou a dar ótimos resultados, porque a evasão, a repetência e os índices de avaliação de educação foram drasticamente modificados no período de 3 anos. Mas, por razões políticas do governo da época, transferiu o projeto para a universidade local, que não estava preparada para gerenciar esse tipo de coisa. E o projeto morreu. Nessa época, o Brasil tinha mais de 50% do professorado era leigo. Professoras leigas não têm curso formal de educadores e às vezes nem o ginásio completo. Como é que ia motivar alunos? Então a gente instruía as professoras para transmitir aquela informação ao aluno juntas. Só que era unidirecional.
A professora era preparada para responder perguntas dos alunos e a televisão só falava com a professora. Isso progrediu tanto que hoje em dia você está divulgado no mundo inteiro cursos de teleeducação, educação à distância. No Brasil mesmo tem várias empresas. E só que agora com a internet, o aluno pode fazer perguntas ao professor. Existem universidades americanas que têm cursos de ensino médio preparando alunos para cursar aquelas universidades. E totalmente desvinculado de estar localizado nas proximidades da escola, à distância, estado, países diferentes, tem vinculação com essas universidades de lá. E o Brasil podia crescer nesse sentido se tivesse gente adequada a isso, que não tem. Qualificação pessoal que tem faltado para o Brasil, e você que está acompanhando a entrevista percebe que não só o acompanhamento dessa entrevista através do YouTube, mas também as aulas à distância, como por exemplo do curso Êxito e os demais cursos educacionais, teve como princípio o Dr. Fernando de Mendonça. Prosseguindo aqui na nossa entrevista, a gente vai tratar dos equipamentos que são importados, que tem uma lei de importação destinada à área científica, que é a lei número 8.010 de 1990. O CNPq, aliás, criou em 2011 uma ferramenta para orientar os pesquisadores sobre importação de equipamentos e materiais. Entretanto, essa lei, que a princípio visava estimular e auxiliar os pesquisadores, tem trazido os desafios para a importação. Gostaria de perguntar, com relação à experiência do senhor, quais foram os principais desafios que o senhor teve e também como o senhor percebe essa lei e a aplicação dela no Brasil? Olha, lamentavelmente, eu não tenho vinculação com órgão público e não tenho feito importação de material, que eu mudei de área de atuação. Mas eu tenho amigos que estão no setor e têm só queixas, né? A lei foi feita para facilitar a importação de equipamentos de pesquisa, principalmente, e que eles sentem que hoje a dificuldade é quase tão grande quanto era antes da existência da lei. Então, um troço inócuo. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas isso é o que me transmite os amigos que ainda continuam no setor que dependem desse tipo de importação, né? Que acaba mais atrapalhando, mais burocratizando do que auxiliando o desenvolvimento científico. No Brasil, há tendência de burocratização. Houve o Ministério da Desburocratização, no Ministério, que fechou muitos institutos, fechou muitos esses cartórios, Brasil Cartorial, reconhecer firma, desapareceu, aquele negócio. Mudou o governo, voltou tudo. Hoje em dia a burocracia continua mesmo e crescendo como burocracia atrapalhadora. Outro dia eu estava numa reunião aqui no São José, lá no Parque Industrial, e aí veio o assunto de patentes, né? Aí eu falei, tem que haver um jeito de mudar isso. Estamos fazendo um convênio com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial que trata de patentes. Não adianta, porque o Instituto vai cumprir a lei. E a lei é retrógrada, não permite patente. Fica tanta burocracia que fica mais fácil hoje em dia e mais barato, no custo menor, você requerer patente no exterior do que no Brasil. Então o Brasil não vai ter estatística de número de patentes adequada devido a essa situação esdrúxula que existe. O que acaba impedindo o desenvolvimento. Tratando um pouco de desenvolvimento nacional também, que está na Constituição, a gente tem lá no artigo 1º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, que constitui como fundamento do Estado Democrático de Direito a soberania nacional, conceituando a soberania ao poder político de que dispõe o Estado de exercer o comando e o controle sem submissão dos interesses de outro Estado. Eu gostaria de perguntar como o senhor enxerga a questão da soberania nacional frente às pesquisas que envolvam a tecnologia nuclear. Olha, o Brasil assinou um convênio que ele não participa em desenvolvimento de armas nucleares e nem somente para energia. Lamentavelmente, ao meu ver, o governo da época fez um convênio com a Alemanha em energia nuclear, onde ia comprar 13 usinas nucleares. E comprou parte dessas usinas. E desenvolveu somente uma completamente, a outra, a Angra 2 e a Angra 3. O resto, só que parte comprada das 13. Consta que esse equipamento comprado continua na Alemanha pagando estocagem. Tá? Há anos e anos e anos pagando estocagem dessas peças. Mas não é coisa pequena não, é coisa da ordem de uns 80 milhões de dólares por ano.
Estocagem e não utilização, né? Que certamente estão obsoletas, porque faz 30, 40 anos, o estoque de coisa que não vale mais nada. Então, é estranho você ter a situação dessa, né? Justamente. E outra coisa que também causa estranheza é a questão do desenvolvimento nacional também, no tangente a uma discussão que eu já vi até o senhor em entrevista tratando, que são os 3 pilares do desenvolvimento nacional, que se trataria de uma junção de esforços entre as entidades que representam a pesquisa, as universidades, as indústrias e o campo político. Gostaria de perguntar como o senhor enxerga a importância da junção desses esforços. Na pergunta que você fez anterior, eu fugi da pergunta um pouquinho, tentando te ludibriar talvez, e você voltou. Soberania nacional, eu acho que o Brasil tem umas coisas estranhas, né? Ser patriota do Brasil não é ser a favor do Brasil, é ser contra outra nação. Se você é anti-americano, você é patriota. Se você é anti-francês, você é patriota. Isso é absurdo. Patriota, para mim, é que ama e faz coisa pela pátria. Não vai fazer-se contra ninguém. O Brasil não precisa de força armada com a legislação dos afazeres e obrigações atuais de força armada. O Brasil, porque não tem inimigo na América do Sul. Inimigo internacional também não tem. E se criar, não vai adiantar, que está muito distante. Então, eu acho que a soberania nacional tem a ver com conhecimento, maiormente conhecimento industrial. Mas o conhecimento industrial brasileiro é muito pequeno em relação ao que existe de desenvolvimento de novas coisas lá fora. Na área de energia, por exemplo, eu sei que o governo americano tem 4 projetos avançados. Um é a construção de usinas nucleares pequenas, para cidades isoladas no país, que independem de linhas de transmissão de energia. Ela é autossuficiente e pequena. E energia nuclear, até hoje só houve 2 acidentes nos últimos 60 anos, um por inépcia dos russos, que foi Chernobyl, e o outro, Three Mile Island, nos Estados Unidos, que não matou ninguém, nem morreu ninguém, foi corrigido. Então, a energia limpa. Tem o problema dos resíduos, mas esse também já foi parcialmente solucionado. Então, esse é um programa. O outro programa é produzir energia através da fotossíntese artificial, que é um programa que eu acho que era viável no Brasil. Tem evidade de esforço para que isso aconteça. E tem mais outro programa, era um programa de descobrir onde tem gente que poderia ser desenvolvida para executar coisas inovativas. Você tem que procurar as pessoas. Inovação depende de mente, não depende só da estrutura. Tecnologia também, né? O senhor já disse que a tecnologia se transmite de mente para mente, não é um equipamento que você passa. Nem equipamento, nem relatório de transfer de tecnologia. Tecnologia eu sempre consegui transferir, mandando gente para onde eu quero. Os japoneses fizeram muito isso para a indústria automobilística nos Estados Unidos. Empregaram milhares de japoneses na indústria automobilística e hoje em dia tem uma florescente indústria. Os coreanos fizeram a mesma coisa, né? E ainda tratando sobre energia, se o senhor me permite, a Lei 9.478 de 97 trata das políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia e tem em seu inciso 7º identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas regiões do país. Eu gostaria de perguntar para o senhor como o senhor enxerga projetos como de geração de combustível a partir da água, se isso seria uma revolução positiva em caráter energético e quais foram os fatores impeditivos à implementação deste e demais tipos de projetos dessa natureza. Cumpre destacar que a gente está fazendo essa gravação em meio à greve dos caminhoneiros, que é justamente um reflexo dessa dependência de uma só fonte de energia, que é o petróleo. Uhum. O Brasil tem umas coisas interessantes. Você tem várias coisas que... É eólica, né? O Ceará, de onde eu sou, tem muita energia eólica. Só que ela é gerada e não tem linha de transmissão. Então, não é utilizada dignamente. Ou como é que você gera tanta energia localmente, lá em Frecheiras, na praia de Frecheiras do Ceará, e não tem conexão para fornecimento daquela energia? Alguma falta de planejamento. Né? Então, é interessante você jogar dinheiro numa coisa que não vai ter consequência adequada como deveria ter. Né? E com combustível baseado em água, isso é um sonho de centenas de anos. E eu acho que a fotossíntese artificial auxiliaria. Auxilia não, é uma geração de combustível a partir da água. Ele pega o CO2 do ar, o captura de CO2, junta com energia solar e junta com água e produz etanol. A planta básica disso vai ser
daqui menos de um ano ela vai estar em funcionamento, uma planta já mostrando que isso é execuível. Né? E o que impediria o desenvolvimento desses projetos? Seria uma questão política? Eu acho que sim, porque depende do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde há mais política do que ciência e tecnologia lá dentro. Normalmente os ministros são deputados, são políticos e não são... E são trocados constantemente, né? Quando foi montado esse programa, dos 4 principais programas de energia inovativa dos Estados Unidos, o ministro de energia de lá tinha prêmio Nobel. O brasileiro é um deputado Lobão que parece que não tem nem curso superior. Então dá para você ver a diferença. A diferença na formação do povo. Em 27 de julho de 1967, a Gazeta Esportiva trazia uma publicação com o seguinte título: KNAI é realidade. Brasil tem ciência espacial. Agora, em 2018, o Brasil questiona as razões de não estar participando das descobertas que estão ocorrendo na astronomia mundial. Gostaria de perguntar quais caminhos, na visão do senhor, que foi o fundador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil deve adotar para tornar os trilhos do desenvolvimento tecnológico internacional em termos de espaço. Conheço bem o INPE, eu passei 15 anos dirigindo o INPE. Né? Antes de ter mudança de nome de INPE, foi o nome que era antes KNAI, Comissão Nacional de Estados Espaciais. Não era uma comissão, era um órgão atuante. Né? Só que para preparar esse órgão, eu consegui 80 e tantas bolsas de estudo no exterior e mandei alunos selecionados aqui, estagiavam 6 meses e eu mandava para o exterior. Esse grupo já se aposentou todo. A substituição está sendo feita com concurso público. Ao meu ver, concurso público para ciência e tecnologia não funciona. Porque o cara estuda bastante aquele concurso e passa do concurso e ele não é adequado à função que ele era previsto enquadrado, né? Não dá. Então, o INPE, para mim, vai entrar em decadência. Dos 1000 institutos classificados internacionalmente, o INPE está sempre entre o 13º e 20º lugar. No Brasil, só tem 2 institutos entre os 100 primeiros. É o INPE e a Embrapa. Né? Isso em termos de decadência intelectual, né? O senhor disse. Eu tenho a dúvida, porque atualmente... Você vai no INPE, não é mais a motivação que tinha na época que aqueles 80 ou 100 indivíduos doutorados no exterior tinham em termos de criar coisas novas, fazer novas. A verdade é que o que eu deixei no INPE, depois dos 15 anos, durante mais 30 anos, não houve modificação, os mesmos projetos. Então, para mim, isso não é possível acontecer no órgão de pesquisa, manter os mesmos projetos durante 30 anos. É falta de criatividade para que isso acontecesse. Com certeza. E dando prosseguimento aqui, você deve estar se perguntando nessa altura da entrevista o porquê desses assuntos estarem sendo tratados numa sala medieval como essa. É porque nós estamos na Vila Medieval do Dr. Fernando de Mendonça, aqui nos Tamoios, em São José dos Campos, conhecido como Centro de Artes Laís Suzana de Mendonça. É isso mesmo, Dr. Fernando? Mas por que é medieval? Eu posso contar a história para você. Por favor. Quando eu fui tirado do INPE, eu não saí do INPE, me tiraram do INPE por razões políticas. Tinha gente estranhas que subiram para postos de mando que tinham sido rejeitados de serem funcionários do INPE. Essa foi uma das pedras que atacaram no senhor, que o senhor construiu esse castelo, né? Espera aí. Aí esse indivíduo que eu não aceitei como membro, não tinha qualificação, sim, ele foi depois indicado como chefe do órgão do qual eu dependia. E aí ele conseguiu me tirar daqui e colocar na posição mais importante. Me promoveram para uma posição em Brasília. Criaram um plano básico científico tecnológico, 20 milhões de dólares, para poder organizar aquele negócio. Eu fui organizar e era tudo fajuta. O que eu fazia era colocar numa gaveta escondida. Aí eu resolvi sair de lá e, por coincidência, fui para o Rio de Janeiro e encontrei no aeroporto um indivíduo com problema. Ele falou: olha, estou chegando de Brasília também. O que houve? O General Geis fez um programa de 3 estações, eu não tenho ninguém para poder fazer a parte crucial disso. Eu preciso de gente. Por que você não... O que você está fazendo? Eu falei: não tem nada, acabei de me despedir do ministro lá, dizendo que não aceitava continuar lá. Então vem me ajudar. Tá bem. O que é? Comissão Nacional de Energia Nuclear. Aí eu passei 6 anos lá, formando gente. Aí, com o programa na Alemanha, eu passei a mandar gente para a Alemanha. Mandei 400 caras para a Alemanha, dentro das universidades e institutos de pesquisa, se prepararem para gerenciar e ter progresso dentro da parte de energia. Quando o programa começou, com esse pessoal todo na Alemanha,
eu tinha que ir à Alemanha de 2 em 2 meses para ver se os alunos estavam fazendo aquilo que era previsto fazer. Né? Era um acompanhamento de ter certeza que era muita gente. E as reuniões duravam uma semana em cada instituto ou universidade que eu ia. Quando chegava no sábado, o alemão queria continuar. Eu falei, não, agora vou descansar. Deus descansou, porque eu não. Eu tenho uns problemas aí a resolver, eu não posso continuar mais. Aí eu pegava o carro e fugia do lugar. Eu não tinha nada que fazer, comecei a visitar Castelo. Castelo, visitei Castelo para boa. Aí, fascínio por Castelo. Esse negócio interessante, né? Aí comecei a comprar livros sobre a construção de castelos medievais, né? E o senhor foi uma mente mestra, inclusive, na construção desse castelo aqui, porque não havia estrutura nem intelectual de saber fazer o castelo e nem uma estrutura de mão de obra para fazer. E o Dr. Fernando estudou toda a estrutura e treinou as equipes. Eu criei uma escola aqui, treinei meus pedreiros, artistas, fiquei aí com 50 ou 60 artesãos para fazer o negócio. E o chefe tinha que ser o Magister Operis, mestre de obra. E eu assumi a posição de mestre de obra. Não era o Magister Opera, para ensinar para os caras como fazer, colocar de tijolo. Aí eu comecei a visitar o castelo. Aí castelo é um negócio interessante, porque a grande maioria deles, castelo, em alemão existem 2 palavras para castelo. Um é castelo defesa e o outro é castelo residência, né? Que virou palácio no latim. Bem, o senhor fez uma mistura, né? O senhor fez uma mistura aqui, tanto no castelo de defesa quanto no palacete. E depois você tinha 2 estilos, o românico e tinha o gótico. E tinha o meio caminho que era a mistura dos 2. Né? Aí peguei a opção de livro e comecei a estudar aquele troço. Eu tinha uma fazendinha na Serra da Bocaina, eu gosto de montanha, nasci na montanha, eu gosto de montanha, não gosto de vale. Então comecei tinha uma pedreira próxima, eu consegui um japonês que sabia cortar pedra. Eu contratei o bicho, ele fez 600 metros cúbicos de pedra, granito de 60 por 40 por 10 para fazer um castelo lá. Eu comecei a construir o castelo. Mas eu sou cearense, eu tenho que ficar perto da água, provavelmente da seca. Aí eu fiz um açude lá, uma represa. Aí muito bem. Aí um dia veio um fogo, mas fogo grande, assim, 1 quilômetro de fogo, me queimou tudo. Né? Eu tinha um apiário que era para gerar as riquezas para construir o castelo de lá. Me juntei com um alemão que tinha o apiário, eu juntava meu mel com o mel do alemão e exportava para a Alemanha. Então dava para manter. Mas queimou 200 colmeias, queimou todas as abelhas. Aí eu desisti de fazer o castelo de lá e resolvi fazer dessa propriedade que eu já tinha aqui há 40, 50 anos. Aí procurei um arquiteto e eu falei, eu vou fazer isso assim, assim. O cara concordou. Só que as ideias do arquiteto não coincidiam com as minhas ideias. Ele passou 3 dias e eu mandei embora. E aí o senhor passou a estudar arquitetura? Aí eu virei Magister Opera fazendo aquilo que eu tinha lido. Né? E gerei esses 2 castelos. Fiz aquele para eu morar lá. E esse aqui, a minha filha, me disse, olha, eu vou mudar. Ela mora nos Estados Unidos, vou voltar para o Brasil. Desculpe. Imagina, doutor Fernando. Eu queria até aproveitar, por que a gente está falando da questão da gente estar aqui nessa sala, estar na Vila Medieval e nesse castelo? Porque o doutor Fernando de Mendonça, além de um grande cientista, também é um entusiasta das artes e da cultura. E aconteceu aqui no ano de 2017, em São José dos Campos, o município, através de uma lei municipal, aprovou uma lei que eu, enquanto virando jurista, já deixo pronto para vocês, que é uma lei inconstitucional. Inclusive, entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, está em andamento no Ministério Público Estadual, que versa sobre autorização para manifestação artística no município, sendo que as pessoas que queiram se apresentar têm que ir até a Fundação Cultural Cassiano Ricardo pegar uma autorização. E o artigo 5º, inciso 9 da Constituição, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ou seja, não precisa pegar essa licença para nada. E eu fiz essas colocações, o Dr. Fernando contou aqui um pouco da história da construção dessa vila medieval, para perguntar como o senhor percebe a importância social das artes e da filosofia como ferramenta de progresso da humanidade. Eu acho que só existe progresso se existem pessoas que pensam. Se você tiver indivíduo só que faz sem pensar, aquilo não é progresso. E você, para pensar, você precisa ter essas injeções de sonhos. E você não consegue isso se você não tiver uma injeção de conhecimentos na área de arte. Todo o povo, a civilização que valeu, que montou, que progrediu, foi a civilização que selecionou crânios que produziram grandes
concertos, música, pinturas, que são referenciadas até hoje nos museus. Sem arte, sem cultura, você não é uma pessoa de um grupo civilizado completamente. Então o desenvolvimento da arte, da filosofia está diretamente ligado ao desenvolvimento da civilização. É óbvio, não existe civilização sem arte. Você pega qualquer povo isolado índio, pega lá os aztecas, é impressionante a necessidade de expressão, de uma percepção de um mundo que você cria dentro da arte. E no Brasil isso não é respeitado. A Prefeitura de São José, o primeiro ato do presente prefeito foi cancelar uma orquestra que custava 4 milhões de reais por ano, onde o orçamento da Prefeitura é 1 bilhão e 200 milhões. Pois é, ou seja, na falta de alternativas de como trabalhar com os recursos públicos, a gente corta na arte e na cultura, que uma pessoa que tem aqui a envergadura do Dr. Fernando em termos científicos confirma a importância dessas questões para o desenvolvimento da civilização. Por último, e não menos importante, o senhor veio lá de Guaramiranga, uma vila no interior do Ceará, e de lá o senhor saiu para a história do progresso científico internacional. Para esse jovem, para essa pessoa que está nos acompanhando, gostaria de perguntar que recado o senhor pode deixar para eles em termos de comportamento, em termos de determinação, de como alcançar o êxito e trazer progresso para o meio que ele esteja inserido. Olha, eu acho que primeiro você tem que ter uma boa educação, né? Não filosófica, ou musical, ou arte, ou conhecimentos em geral das coisas básicas. Coisa básica de conhecimento começa com o quê? Física, química, matemática. São coisas essenciais que você tem para poder colocar na sua cabeça, reunir e gerar. Porque, caso contrário, você vai gerar coisa que é o que você vê e não interessa. Que então, é mediano. Eu acho, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho é que as pessoas esquecem que ao longo da vida você desenvolve dois capitais. Um capital normal, moeda, dinheiro, é propriedade, é o carro, é os bens, é isso. E um outro capital intangível, que é baseado em você ter um ciclo que pensa de amigos, né? E que você vai juntando e capitalizando aquilo e que é mensurável. A medida do capital intangível é o prestígio que você tem perante a sociedade. Aí você aumenta tanto esse capital intangível que chega num ponto que você pode transformar esse prestígio em uma coisa que é outro capital para trazer para o bem, para a sociedade. Você não pode fazer para o bem próprio porque isso é corrupção, mas se você faz para a sociedade, tudo bem, é aceito. Então eu acho que o indivíduo deve progredir pensando em educação como uma moeda que circula mentalmente em fazer o aumento do seu capital intangível e criar esse prestígio através do esforço. E para isso, lamentavelmente, no caso brasileiro, você tem que fazer as coisas que você mencionou anteriormente. Você tem que ser teimoso ao extremo, você tem que ser persistente. A persistência, porque se você é persistente, os elementos contrários cansam ante você. É verdade. O objetivo principal bem definido. Não deu certo na primeira, vai dar certo na 18ª. Você vai no objetivo, os caras, o objetivo é te bombardear, mas eles cansam e não conseguem, e eles saem do caminho. Thomas Edison até descobria ali, fazer a lâmpada, foram 1000 tentativas. Você vai em frente, então o negócio é persistência. Com certeza. Com certeza. Doutor Fernando, eu gostaria... E otimismo, hein? Otimismo, pensamento positivo. Você ter um pensamento para cima e você saber o que você deseja e ser firme nesse propósito, faz com que você alcance tanto um capital tangível, capaz de fazer com que as pedras que alcancem o seu caminho você construa um castelo ou uma vila medieval como essa, como um capital intangível, fazendo não só história na cidade, no progresso científico internacional, como também formando e inspirando pessoas para isso. Esse foi o objetivo da nossa entrevista. Gostaria mais uma vez de agradecer imensamente ao senhor por essa oportunidade. É uma honra e é um registro para a nossa história do Virando Jurista ter esse momento com o senhor. Então, nosso muito obrigado. Mas eu que agradeço você estar permitindo eu aumentar meu capital intangível conversando com você. A honra é toda nossa, o senhor não tenha dúvida. Para mais informações sobre o Dr. Fernando de Mendonça, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a homenagem que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fez para o Dr. Fernando. Tem uma página lá do INPE destinada só à figura do doutor. Também não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!